Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre a carta do apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, que são os tessalonicenses. Ele apresenta nessas duas cartas a segunda vinda de Yeshua, Jesus. Aqui a gente vai observar 20 diferentes, como é que se fala? Palavras, e ao final de cada capítulo. E eu anotei aqui algumas para não esquecer. Por exemplo, no capítulo 1 está escrito: para guardarmos dos céus o seu Filho. No 2, na presença de nosso Senhor Jesus, a sua vinda. No capítulo 3, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. No capítulo 4, arrebatado juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. No capítulo 5, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Diante dessas afirmações, Paulo queria que ninguém duvidasse jamais que Jesus não iria voltar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. Meu objetivo é despertar sua curiosidade para que você possa procurar na sua Bíblia e comparar as informações que eu estou te passando. Porque eu amo a palavra de Deus, tenho sede e fome do verdadeiro entendimento que Deus deseja que nós tenhamos, entendeu? E eu espero que você aproveite enquanto você ainda pode ler a Bíblia, porque vai chegar um momento em que isso não mais será possível. Você vai se arrepender de não ter adquirido esse conhecimento que vai te levar de volta para casa, porque quando você decidir, a porta pode estar fechada. Então, curta, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe com uma pessoa que você ama, pois é assim que esse canal está chegando a outras pessoas de forma orgânica, né? Com você apresentando a quem você ama. E aí, tá preparado, preparada para receber tudo que eu aprendi com o estudo das cartas aos Tessalonicenses? Olha que lugar lindo onde eu estou para fazer esse estudo para você. Estou aqui no Museu do Amanhã. Então, simbora, vamos lá. Bom, a primeira vinda de Jesus foi repentina, né? E surpreendeu os filósofos daquele tempo, pois ele veio como um homem e morreu na cruz para nos salvar da pena do pecado. Saiba que a segunda vinda dele será uma surpresa maior ainda, nesses tempos de apostasia, né? E será o maior acontecimento da terra em futuro breve, porque ele virá como rei para nos livrar da presença do pecado. Isso está lá em Mateus. Eu não me lembro nem o versículo, nem o capítulo, mas vou deixar aqui embaixo na descrição para você, como eu sempre faço, tá? O apóstolo Paulo, que eu ouso dizer que foi o 13º discípulo escolhido por Jesus para ocupar o lugar de Judas, ele passou apenas 3 finais de semana em Tessalônica, juntamente com seus discípulos amados Timóteo e Silas, na segunda viagem missionária que ele fez. Em apenas 3 semanas. Você ouviu o que eu disse? 3 semanas, 21 dias. Ele fundou a igreja. E um grande número de gregos, homens e mulheres, creram e se firmaram na fé em Jesus. Olha que legal. Isso criou uma grande agitação, porque o Espírito Santo permitiu que Paulo colhesse rápido. E a igreja tinha mais gentios do que judeus. Naquela época, a cidade de Tessalônica tinha cerca de uns 200 mil habitantes e era a maior cidade da Macedônia, né? Só que os inimigos de Paulo acusaram ele de transtornar o mundo. E aí os irmãos resolveram mandar ele embora, né? Ele seguiu para Bereia, para Atena, para Corinto. Ui, que barulhão! Peraí, vou dar uma paradinha aqui. Gente, troquei de lugar. Vou continuar por aqui, tá? Então, os irmãos mandaram ele embora, Paulo embora, né? Porque ele tinha transtornado o mundo todo. E aí ele deixou a igreja apenas com os ensinos básicos, né? E lá de Corinto, ele decidiu escrever a primeira dessas 2 cartas, porque ele tinha enviado Timóteo
de Atenas para Tessalônica, e ele descobriu que havia algumas falhas sobre o entendimento da volta de Cristo que precisavam ser corrigidas. Sabe por quê? Os gregos estavam achando que Jesus já estava voltando e eles estavam super preocupados com aqueles que já tinham morrido e o que ia acontecer com eles. E eles também pararam de trabalhar para serem sustentados por aqueles que tinham dinheiro. Imagina! E aí eles ficaram assim pensando, né? Nossa, aqueles que já morreram, como é que vão ter parte na glória de Deus? Como é que eles vão viver na eternidade conosco, com Cristo? Mas Paulo amava as pessoas e mesmo de longe ele acompanhava todos os convertidos que se espalharam assim, por mais de 20 igrejas, entendeu? Mas ele carregava cada um deles no coração. E nessa carta, ele apresenta assim, a intensidade do ministério dele, entendeu? A disposição de morrer pelos novos convertidos e a maneira dele tratar cada um. É como se essa carta fosse assim, do coração dele para o coração de cada um daqueles cristãos que ele chamava de irmãos. E não queria que nenhum deles tivesse dúvidas. Ele queria que eles fossem vigilantes, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar, né? Mas a única certeza é que ele vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Além dessa questão, na volta de Jesus, a ideia de Paulo, ao escrever essa carta, era assim para incentivar eles para evitar a imoralidade, porque os padrões morais, tanto da sociedade grega quanto das romanas, era muito baixo, entendeu? E para eles a castidade era algo assim sem sentido. E também o estilo de vida imoral, gente, é incompatível com a fé cristã, né? E Paulo queria exortá-los a ter uma vida coerente com testemunho, porque é aqui que nós falhamos. Porque a gente fala de um jeito, o jeito direito, né? Mas a gente vive de outro jeito, do jeito torto. Vai lá, confessa. Quem é que consegue ser irrepreensível? Será que nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, como Jesus falou, mostrou? Então, para e pensa, tá? Jesus vai voltar, vai transformar o mundo todo e vai glorificar a humanidade. Ele não vai mandar nenhum mensageiro ou anjo para vir nos buscar. É Ele mesmo quem vem buscar a sua igreja. Assim, num abrir e fechar dos olhos. No momento, nós seremos transformados. Isso está lá em Coríntios, uma outra carta, né? Que eu também vou deixar aqui embaixo para você pesquisar. Eu já fiz esse vídeo. E ele virá do mesmo modo como o viram subir. Você lembra dessa descrição que foi contada lá em Atos? Pois é. E Mateus também disse: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Gente, esse será o maior evento que os nossos olhos e ouvidos já viram. E quem viver vai atestar. E quem já morreu também. Porque aqui está o mistério. E a confusão também para muitos, tá? Eu entendi isso de forma muito clara quando meu pai morreu em 2018, sabe? Isso já tem 4 anos. Ele foi a pessoa mais próxima que eu senti tremendamente a morte dele por causa de um maldito câncer. E ali eu comecei a estudar muito a Bíblia. E nesse livro, Paulo, que escreveu aos Tessalonicenses, ele foi assim muito claro e eu recebi um refrigério no meu coração, na minha alma, porque agora eu sei que meu pai está dormindo. Mas quando o arcanjo tocar a última trombeta de Deus, anunciando a volta de Jesus, os mortos, filhos do Deus Altíssimo, glorioso, vão ressuscitar primeiro e vão na nossa frente. Eles vão se encontrar com Jesus nos céus. E somente depois nós, que ainda estamos vivos, é que seremos arrebatados para as nuvens, para partilhar com todos os mortos da glória da vida de Jesus. E aí estaremos eternamente com o Senhor, conforme Paulo descreve nesse livro, nessa primeira carta, entendeu?
Eu vou deixar o capítulo e versículo para você, onde ele fala sobre isso, tá? Na verdade, Jesus foi nos preparar lugar, conforme o apóstolo João escreveu, né? E Jesus disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo. E aí eu te pergunto, será que quando você acorda todos os dias e se olha no espelho do banheiro na hora que você está escovando seus dentes, você se questiona, se pergunta, olha nos seus olhos e diz: será que eu estou pronta para a vinda do Senhor? Que pode ser hoje. Você já fez isso? Pois é. Somente subirá para o encontro com Jesus aqueles que estão salvos, sejam eles mortos ou vivos, porque é a igreja que Jesus vem buscar, é a sua noiva. Você lembra das 10 virgens? 5 estavam prontas e 5 não estavam, porque essas que não estavam prontas saíram ainda para comprar azeite para colocar em suas lamparinas. Esse é um exemplo perfeito do que vai acontecer no final dos tempos. Jesus foi crucificado por todos nós para pagar com preço de sangue pelos nossos pecados, entendeu? Mas isso não significa que o meu nome, que o seu nome vai automaticamente para o livro da vida. A salvação é individual. E se eu não pegar a minha cruz e seguir a Cristo, se eu me perder e ficar no meio do caminho, não tem essa de salvo e salvo para sempre. Essa é uma teoria calvinista e eu não acredito. Muitos zombaram quando Noé estava construindo uma arca, né? Quando nem água tinha. E muitos também hoje estão zombando, sem acreditar na volta de Cristo. Se eu tivesse que resumir a primeira carta de Paulo em apenas uma frase, ela seria: ele certamente vai voltar. E se tivesse que fazer a mesma coisa para a segunda carta, seria: trabalhe e espere até que ele volte. O resumo da primeira carta é: Jesus vai descer do céu. E depois da última trombeta vai aparecer entre as nuvens. Os mortos que são de Cristo vão ressuscitar de todos os lugares que eles estiverem, entendeu? Seja da terra, seja do fundo dos mares, não importa onde eles estejam, eles vão ressuscitar. Os vivos, como nós aqui agora, nós seremos transformados e seremos arrebatados para o grande encontro com Jesus nos céus. Depois de um período de 7 anos de tribulação, os que ficaram aqui na terra sem o Espírito Santo, porque a porta se fechou quando a igreja subiu, da mesma maneira que aconteceu com as 5 virgens que saíram para comprar o azeite e quando voltaram não puderam mais encontrar o noivo, porque a porta já tinha se fechado, né? Aí Cristo aparece no mundo com a sua igreja para estabelecer o seu trono na terra. E então, ali ele será visto por todos os homens e não apenas por sua igreja. Já a segunda carta, ela é muito breve e tem apenas 3 capítulos. E parece que é assim uma resposta à resposta que Paulo deve ter recebido da primeira carta que ele enviou, para sanar algumas dúvidas que ainda ficaram, porque os cristãos de Tessalônica, eles estavam achando que eles já estavam vivendo a grande tribulação naquele momento, entendeu? Então Paulo explica que a vida de Jesus seria como uma vinda de um ladrão, como a noite. Mas antes haveriam sinais para que os salvos pudessem estar atentos, né? Lembra que Jesus manda a gente vigiar primeiro e orar depois? Não devemos ficar marcando data, mas devemos vigiar antes de orar. Ele acrescenta que a vinda de Jesus vai ser precedida com a aparição do homem do pecado, que é o anticristo, que vem citar assim, uma rebelião geral e vai enganar muitos por meio de sinais e maravilhas satânicas que vão revelar o ministério da iniquidade. O anticristo vai ser assim, uma figura autodivinizante, que vai exaltar a si mesmo e vai procurar destruir as obras de Cristo. E ele é a mesma figura de quem fala Daniel, no seu livro profético, que eu já fiz o resumo aqui. Procure aqui na playlist para você assistir, né?
é também o mesmo de quem fala Jesus, que foi descrito por Mateus, no Evangelho de Mateus. E é também o mesmo de quem fala João, através da visão do Apocalipse que Jesus deu a esse apóstolo do amor. Deus, Ele sempre segue um programa, uma agenda, porque Ele é Deus de detalhes, Ele não é Deus de confusão. Nós é que fazemos confusão. Primeiro vai acontecer uma grande apostasia, entendeu? E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar, de quase todos. Depois, o homem iníquo, que é o anticristo, vai ser revelado. E quando Cristo vier, vai encontrar o anticristo reinando com todo o poder. Mas ele será destruído. Até o Novo Testamento ser escrito pelos 4 evangelistas, que são Mateus, João, Lucas e Marcos, né? E ser escrito também por Paulo, com as cartas paulinas, inclusive essa, por Pedro, que foi, né, o último vídeo que eu fiz, e os 2 irmãos de Jesus, que são Tiago e Judas, né? Todo ensinamento cristão antes era transmitido por meio da tradição oral. E você pode estar aí se perguntando, poxa, mas e o evangelho? Será que não está fazendo efeito? Jesus mandou fazer o ID, né? Está escrito que vai ter apostasia, que muitos vão abandonar Jesus e que vão abandonar e vão perder a sua fé, não é verdade? Observe o mundo em que nós estamos vivendo, observe essa dicotomia, observe a esquerda e a direita se confrontando no seio das famílias, entre os amigos. Estamos perdendo a unidade. Você ainda não percebeu que já está havendo a separação entre o joio e o trigo naturalmente? Será que você ainda não se deu conta de que nós estamos vivendo tempos perigosos? O Evangelho e os princípios de Deus não falham nunca, sabe? Ele está fazendo exatamente isso, separando um povo para o nome de Deus, uma igreja que Cristo vem buscar, homens e mulheres de todas as cores, de todas as etnias, de todas as classes sociais, mas com um único propósito. Fica ligada, hein? O tempo todo, ao ler essas 2 cartas, você vai perceber que Paulo está exortando o povo a permanecer firme até o fim, a ser constante e a ter paciência. Qualquer similaridade com os tempos atuais é mera verdade. E Paulo termina dizendo que o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo. A graça de Jesus seja com vocês. Amém, amém. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ilumine. Eu vou ficando por aqui. Quero que você veja um pouquinho de onde eu estou. Olha que lugar fantástico, gente. Lá no fundo está a Ponte Rio-Niterói, a Marinha do Brasil. Do outro lado lá está Niterói. E é isso aí. Beijo no seu coração. Fui. Tchau.